Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Ana Clara e, hoje eu queria desejar para você que está vendo esse vídeo um feliz dia de Páscoa e também queria falar um pouco sobre esse feriado que nós estamos comemorando hoje e que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, após a sua morte na cruz pelos pecados da humanidade, né? Eu não sei o quanto você conhece do significado da Páscoa, mas é sobre isso que eu queria falar, sobre a maravilhosa obra de Jesus Cristo. E, em João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, a Bíblia também vai nos informar que Deus, ele criou o mundo, criou os seres humanos, mas todos nós pecamos e nos tornamos culpados diante de Deus e carentes, destituídos da sua glória. E pelo fato de Deus ser bom e também ser justo, Deus não pode permitir que o pecado ele fique sem punição. E a Bíblia vai dizer que o salário, ou seja, o pagamento merecido pelo pecado é a morte. Não somente a morte física, mas também a morte eterna no inferno. E todos nós que pecamos, nós merecemos esse castigo, nós nos tornamos merecedores deste castigo diante de Deus. No entanto, Deus amou tanto os seres humanos que, para livrar as pessoas da condenação, Ele enviou o seu único Filho, o seu único e amado Filho, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, para morrer no lugar dos pecadores, no nosso lugar, para nos livrar dessa condenação e nos trazer de volta à sua presença. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele se fez carne, Ele se tornou um ser humano, o único ser humano que é perfeito e sem nenhum pecado, e por amor Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus carregou sobre si toda a culpa e toda a condenação da humanidade, e Ele foi punido no nosso lugar, morrendo na cruz e pagando Ele mesmo a nossa dívida. No entanto, a morte não foi capaz de vencer o Filho de Deus, e ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou em um corpo glorificado e Ele está vivo. Jesus Cristo, Ele vive hoje e vive eternamente, e Ele está sentado à direita de Deus o Pai. E a razão pela qual Deus fez tudo isso foi para que todo aquele que crê no seu Filho Jesus seja salvo e tenha a vida eterna, e jamais seja condenado ao inferno, mas viva eternamente com Deus. Por meio de Cristo, todas as pessoas que creem nele recebem o perdão dos pecados, recebem uma nova natureza, recebem o Espírito Santo para habitar dentro delas, recebem a adoção como filhos de Deus, a presença permanente de Deus nas suas vidas e a vida eterna com Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo e o tesouro mais precioso de todos. Jesus, por meio do seu sangue, Ele fez com que nós, que antes éramos inimigos de Deus, nos tornemos seus amigos e nós possamos nos aproximar dele. E essa é a boa notícia do Evangelho. E essa é a razão também pela qual a Páscoa ela é tão importante. É porque Cristo Jesus morreu para salvar os pecadores e ressuscitou. E o que eu queria dizer com isso é que todos nós pecamos contra Deus. Todos nós merecemos esse castigo eterno. E nenhum de nós é capaz de pagar pelos nossos pecados. Não importa quantas coisas boas a gente tente fazer, não importa o quanto a gente tente. Nenhum de nós consegue ser correto o suficiente diante de Deus e nem pagar pelos nossos pecados. Nenhum de nós pode merecer a salvação de Deus. Nenhum de nós pode ir pelas nossas obras ou por merecimento algum. Mas a boa notícia do Evangelho é que se você crer em Cristo, você será salvo. A Bíblia diz em Romanos 10:9 que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Deus, ele faz um convite. Faz um convite para você que está agora assistindo esse vídeo e faz um convite para todas as pessoas, para que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e assim Deus o salvará. Todo aquele que nele crer será salvo, mas quem não crer será condenado, porque Jesus Cristo é o único caminho para Deus. E a Bíblia vai dizer em Atos 3, 19 e Atos 3, versículos 19 ao 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. Então, hoje eu queria que você soubesse disso, soubesse dessa boa notícia, dessa maravilhosa notícia, e que nessa Páscoa você possa realmente ter a compreensão daquilo que Jesus fez, né? Do quanto Ele nos amou, do quanto Ele amou você, do quanto Ele amou a humanidade, do preço tão grande que Ele pagou na cruz, para que todo aquele que crer nele seja salvo. Então, eu espero, né, com esse vídeo, de todo o meu coração, que Deus toque seu coração, que você creia nele e creia que Jesus morreu por você, para que você venha a ser salvo. E sim, você receba a vida eterna com Cristo. E eu também desejo que, assim como Jesus Cristo, Ele me salvou, Ele se tornou a minha Páscoa, se tornou o meu Deus, se tornou o meu amigo, Ele também faça isso por você. E você possa encontrar esse amor tão grande em Deus. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E 1 Coríntios 5,7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus abençoe você. Feliz Páscoa.